Olá a todos e todas, eu sou Vilma Loreto, do Departamento de Genética da UFPE, e vocês estão ouvindo a mais um episódio do Transcrição. No episódio de hoje, damos continuidade à série dos laboratórios do Departamento de Genética. E hoje temos a honra de receber aqui o professor Antônio Carlos de Freitas, que é o coordenador do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental, o LENTE. Olá, Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa conversa. Bom dia, Vilma, bom dia aos colegas, todos que estão nos assistindo, né? Agradeço enormemente o convite, estamos aí para falar um pouquinho do nosso laboratório, que é vinculado ao Departamento de Genética. Ótimo, Antônio. Então, eu queria começar, né, perguntando como foi o início, né? Como é que o Lente foi criado, como é que foi a sua estruturação? Bom, eu fui concursado aqui em 2004, vindo de São Paulo para cá, né? Não conhecia praticamente ninguém aqui, fui muito bem acolhido, né, pelo departamento. Inicialmente, eu iniciei minhas atividades no primeiro ano no LICA, né, que é o Laboratório Keizo Asami, hoje Instituto, né, Keizo Asami. E a partir de 2005 para 2006, a gente iniciou os trabalhos dentro do Departamento de Genética, no Laboratório de Genética de Micro-Organismos, dividindo o espaço lá com o professor Marcos, né, e com o professor Ferreira. E iniciamos uma linha de pesquisa nova, né, relacionada diretamente ao estudo do HPV e à sua biologia da infecção. E também fruto de colaborações com o pessoal lá em São Paulo, pessoal que trabalhou comigo durante o meu pós-doutorado, nós começamos um estudo relacionado a vacinas no Instituto Butantan, junto à professora Rita Stocco e o professor Willy Bessac. E eles foram muito solícitos em me disponibilizarem todo o apoio para estabelecer essa linha de pesquisa aqui em Recife, dentro da UFPE. Né? Então, nesse intuito, nós começamos, né, bem devagarzinho, a tentar estruturar a estrutura do laboratório, né, a infraestrutura, para poder desenvolver essas linhas de trabalho, né? E isso começou em 2005, né, com a aprovação em alguns projetos que nós tivemos, né? Nós tivemos um primeiro PPSUS aprovado no edital de 2004, que foi liberado em 2005, e daí para frente nós fomos, com o apoio das instituições de fomento, né, tanto a FACEP aqui, quanto o CNPq e mesmo a CAPES, a financiar vários projetos para a estruturação do laboratório. E hoje, né, o laboratório fez uma migração, né, ele saiu do Departamento de Genética e veio aqui para o Laboratório Central, um espaço que a gente ocupa, em tese, provisoriamente, né? Nós tínhamos uma ideia de termos um prédio da genética há um tempo atrás, mas várias coisas aconteceram no meio do caminho e que acabou atrasando um pouco essa situação. Mas nós conseguimos nos estabelecer aqui no Laboratório Central desde 2010, né? E com isso nós estruturamos toda a equipe, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de infraestrutura de equipamentos, para fazermos tanto os estudos de biologia de infecção viral, quanto os estudos desenvolvendo estratégias vacinais, inicialmente focadas no HPV. Mas com 2016, surgimento do Zika vírus, nós também fomos chamados para dentro dessa situação, então nós também trabalhamos dentro do contexto do Zika vírus, e recentemente dentro do contexto do SARS-CoV-2 também, como muitos colegas, né, participaram desse esforço conjunto de enfrentamento da pandemia. Que ótimo, Antônio. Então, assim, a gente compreende bem como que é a dinâmica já de algumas linhas do laboratório. E aí eu quero conversar um pouquinho com você, um pouco mais, né, detalhadamente, sobre essas 3 linhas bases de pesquisa que você já nos adiantou, né, envolvendo o HPV, envolvendo a Zika vírus e, mais recentemente, a questão da Covid. Então, assim, focando na questão do papilomavírus, que foi, pela cronologia, né, pelo que eu entendi, o primeiro
foco de estudos aí do laboratório. Você pode falar um pouco para a gente o que é o papilomavírus, né? Qual a ação que ele tem nos organismos, e para a gente entender, então, a importância, né, de que esse trabalho trouxe para o grupo e para a contribuição que vocês têm aí, com certeza. Em relação ao HPV, é importante entendê-lo dentro do contexto, principalmente nacional, que é relacionado diretamente ao câncer de colo de útero, ou também chamado câncer cervical, né? Hoje está bem consolidado que o agente etiológico básico do câncer cervical é a infecção pelo HPV. Então, nós não temos... O HPV, melhor dizendo, ele é um vírus, né? É um vírus pequenininho, né? E esse vírus, ele tem uma capacidade de interferir, então, a partir da infecção, na fisiologia das células e comprometer essas células com um processo carcinogênico, né? Então, se você tem a possibilidade de evitar esta infecção, você tem uma grande possibilidade de evitar, então, o câncer de colo de útero, né? Então, daí a grande importância que foi dada ao desenvolvimento de uma vacina profilática em relação à infecção pelo HPV, que hoje, graças a Deus, nós temos aí disponível, né, para a população brasileira, até gratuitamente via o SUS, né? Então, esse foi um foco muito importante. A questão do HPV e a relação com o câncer, né, de colo de útero, ela propiciou, então, esse desenvolvimento dessas estratégias vacinais na tentativa de prevenir o câncer, né? Uma situação interessante, porque são poucos os cânceres que você pode tratar de maneira preventiva com uma vacina, né? E no caso do câncer de colo de útero, isso é possível. Bom, mas aí nós tínhamos um outro detalhe. O HPV, além de ser um vírus, além dele causar o câncer de colo de útero, ele é considerado uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível. E ela é uma das mais prevalentes no mundo. Então, a facilidade com que esse vírus trafega na população é muito grande. Consequentemente, muitas pessoas, né, em especial mulheres, já devem estar infectadas pelo HPV e, consequentemente, a vacina profilática vai ter uma ação muito reduzida para esses indivíduos. Então, para essas pessoas que já foram infectadas e que, assim, correm um risco do desenvolvimento do câncer de colo de útero, a vacina em si, a profilática, ela tem, então, uma baixa eficácia. Nesse sentido, existe um esforço muito grande na tentativa do desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer de colo de útero, né, que, porventura, né, possam vir a ser desenvolvidos por essas pessoas já infectadas. Dentre esses tratamentos, né, entra o conceito de vacina terapêutica. O que seria a vacina terapêutica, né? Qual é a diferença dela, da vacina que a gente chama vacina profilática? É que a vacina profilática ela é feita para impedir a infecção, né? Então, ela impede que o vírus chegue até na célula, infecte a célula e, consequentemente, daí possa vir a ter o desenvolvimento, né, do câncer. No caso da vacina terapêutica, ela age de uma forma diferente. Ela age no indivíduo que já desenvolveu ou uma lesão precursora do câncer ou o próprio tumor cancerígeno, né? Então, ela age no sentido de tratar de ou bloquear o desenvolvimento daquele tumor ou reduzir aquele tumor, torná-lo recidivo, né? Ou seja, fazer a regressão do tumor e, consequentemente, a eliminação. Então, uma vacina que é profilática é para prevenção. E a vacina terapêutica, ela é para tratamento, né, dos cânceres de colo de útero. Então, com isso, você tentaria minimizar o efeito desta doença na população, né? Então, dentro deste contexto, eu acho que
Às vezes eu fico com receio de afirmar, porque eu não tenho todos os dados, mas eu acho que nós somos um dos primeiros grupos que realmente aqui em Pernambuco trabalhou neste contexto do estudo do HPV e associado ao desenvolvimento de estratégias vacinais para o HPV. Isso, né? Então, assim, você tem um foco de estudos também com os vírus, mas com essa aplicação de desenvolvimento, né, de toda a tecnologia para o desenvolvimento das vacinas. Eu queria até aproveitar e tirar umas dúvidas, assim, com relação à vacina do HPV, que está sendo aí ofertada pelo SUS, que inclusive eu vi que já distribui desde a fase de jovens, né? Acho que não sei exatamente qual a idade de início, mas é uma idade aí jovem, onde justamente alguns dos jovens já estão, né, no processo de atividade sexual se desenvolvendo, aflorando. Então, assim, essa vacina, ela é dose única? Como é que ela funciona, Antônio? Bom, a vacina profilática que nós temos disponível para a população, ela é uma vacina que é eficaz, tá? E ela trabalha com dois tipos virais, dois tipos de HPV considerados de alto risco e dois tipos de HPV considerados de baixo risco. O que é esse alto e baixo risco? Alto risco é relacionado ao desenvolvimento do câncer, né? E a de baixo risco é que não tem relação com o desenvolvimento de câncer. Mas vai falar, mas vacina com HPV de baixo risco, para quê? Porque existem algumas doenças que são muito problemáticas de serem tratadas e que são originárias a partir da infecção pelo HPV de baixo risco, né? Que são os condilomas, que são uma espécie de verrugas que ocorrem na região anogenital e que elas são extremamente complexas do ponto de vista do seu tratamento e muito debilitantes do ponto de vista do indivíduo, né? Então, essa vacina que nós temos, ela cobre os HPVs 6 e 11, que tem relação com esses condilomas de baixo risco, e esses mesmos 6 e 11 têm uma relação com uma doença chamada de papilomatose do trato respiratório. E ela ocorre geralmente em crianças na primeira infância, né? Desde recém-nascida até a primeira infância, que são lesões semelhantes a verrugas que ocorrem no trato respiratório. E qual é o tratamento para isso? Você faz cirurgia para retirar essas lesões, para facilitar a respiração. Mas elas são recidivas, elas voltam. Então, isso é uma doença que é muito grave para as crianças, muitas vão a óbito, e outras têm um sofrimento muito grande durante esse período para passar para a idade adulta. Então, essa vacina, contendo o 6 e o 11, minimiza ou evita esse tipo de situação pelo bloqueio da infecção por esses HPVs. Do lado do câncer, nós temos os HPVs 16 e 18 cobertos nessa vacina. O HPV 16 ele é mundialmente e também no Brasil o maior relacionado à infecção ao desenvolvimento do câncer, né? Então, ele está responsável aí por aproximadamente 50% dos cânceres causado pelo HPV 16. Os outros 50% são por outros tipos de HPV, dentre eles o 18, que mundialmente é um dos mais efetivos nesse desenvolvimento do câncer, né? Para a nossa região, nossos estudos, bem como de outros, mostraram que aqui não é o 18 o segundo tipo mais prevalente. Ele varia entre 31, 33 e 58. Né? São outros 3 tipos de vírus que não é coberto, infelizmente, pela vacina disponível no SUS. Mas essa vacina que está disponível, ela cobre ao redor de 50% a 60% dos vírus que causam o câncer. Então, ela é altamente efetiva, altamente importante para a população, né? E quando você trata da faixa etária, aí entra exatamente o fato dela ser uma IST. Por ser uma IST, quanto mais cedo, ou seja, antes do início das atividades sexuais, você fornecer a vacina, a chance de proteção, obviamente, é maior, porque você vai impedir que esse indivíduo
sem proteção nenhuma da vacina, entre em contato com o vírus, né? Só que isso também cria um outro viés, que muitas vezes é um viés cultural, que é você convencer um pai a levar uma filha, às vezes de 9 anos, para tomar uma vacina contra uma doença sexualmente transmissível, que é difícil para um pai entender que não é porque você vai incentivar a filha a uma situação de conduta sexual, mas simplesmente é uma prevenção para o futuro, né? Então, isso é uma coisa que depende muito de muito esclarecimento, de muita informação às pessoas, para que realmente elas entendam isso. E o outro ponto que é muito importante, que infelizmente a gente viu decair demais, principalmente agora nesse período pós-pandemia, é a vacinação. Por quê? Porque essa vacina não é dose única. Você precisa de dar mais do que uma dose para que ela tenha efeito. Então não adianta ir uma vez e vacinar e não voltar mais, porque a vacina não vai ter a eficácia necessária. E a pessoa vai ficar com a falsa impressão de proteção, né? E, infelizmente, como eu disse, nós tivemos um grau muito grande de desinformação em relação à vacinação, e isso teve um impacto negativo gigante na nossa população, não só na questão da vacinação para o HPV, mas na vacinação como um todo. Hoje nós estamos sob o risco de termos surtos de sarampo, surtos de poliomielite, porque nós não estamos atingindo os níveis necessários de proteção da população. Isso, Antônio, eu até queria também tocar nesse assunto com você, já que você também iniciou, que a gente teve desde pandemia, ou até um pouco antes, né, já tivemos uma queda nessa situação de vacinação geral. Com a pandemia, a situação foi absurda, né? A gente chegou a situações não só de uma desinformação, como informações falsas circulando de maneira geral, falando coisas absurdas, de que as vacinas iriam transformar pessoas até em animais e coisas absurdas. Você vai ter, vai surgir alguma coisa em você diferente do que você é, dentro da biologia humana que você pertence. Então, assim, saíram coisas assim bem absurdas. Como é que vocês viram essa situação e o que é que você acha que são medidas importantes a partir de agora que a gente pode tomar para tentar refazer essa situação, né? Não só em relação à Covid, que a gente daqui a pouco também vai tocar nesse assunto da vacina que vocês vêm desenvolvendo, mas também de maneira geral, né? Porque a vacinação, de tudo que eu posso imaginar hoje, está bem comprometido, todo o sistema de vacinação. Eu posso te dizer que eu acho que, como muitos da comunidade científica, a gente recebeu isso como uma perplexidade assim absurda, porque o nosso país era referência no mundo em vacinação. Toda vez que se falava em programas de vacinação, o Brasil era tomado como exemplo de como que ele conseguia, com a sua situação de país-continente, ter um grau elevadíssimo de cobertura vacinal. Então, os programas de vacinação brasileiro eram sempre elogiados. E nós tivemos, infelizmente, como você disse, um grau de desinformação associado a fake news violento. Foi uma violência, na verdade, contra a sociedade brasileira, né, no que tange à saúde e que tange ao processo de proteção pela vacinação. Não é fácil você recuperar uma confiança perdida. A gente sempre brinca, mesmo nos relacionamentos, que confiança é algo que, se você perde, dificilmente você consegue uma reconquista, né? Então, eu só posso imaginar que nós vamos ter um árduo trabalho, um árduo caminho pela frente para poder recuperar essa confiança na população. Nós teremos que trabalhar muito com processos de divulgação científica, de esclarecimento, nas escolas em especial, nas comunidades, principalmente nas comunidades menos favorecidas, e tentar como eu posso dizer, eu acho que é um processo de recuperação completa da confiança na ciência, porque eu acho que esse foi o ponto crucial que nós sofremos muito gravemente. Eu acho que
esse período pandêmico, ele levantou questões que eu imagino que poucas pessoas pensassem que pudessem estar passando pela cabeça de alguém, principalmente de pessoas que têm o poder de disseminar aquela informação como sendo algo respaldado. Então, nós tivemos, infelizmente, pessoas que defenderam coisas indefensáveis do ponto de vista científico, sendo da área da ciência. E isso foi um dano muito grande, porque foi como se criasse para as pessoas mais leigas que existe a possibilidade de ter dois caminhos dentro da ciência, sendo que a gente sabe muito bem que a ciência ela caminha num único e reto caminho, e este caminho ele é sempre e toda vez questionado. E essa questão não é de um ou de outro, são todas as pessoas fazendo questionamento, mas sempre se mantém uma linha de conduta frente àqueles dados que são os mais respaldados, os mais consolidados, até que se prove o contrário. E, infelizmente, nesse período, a gente teve gente pegando meia dúzia de artigo ou meia dúzia de informação catada e usando isso como se fosse uma verdade científica, que todos nós sabemos que não é assim que funciona. Mas, infelizmente, foi passado para a população que é algo semelhante. E vai ser bastante trabalhoso mostrar que as coisas não são assim. Mas, ao mesmo tempo que é trabalhoso, é essencial. Nós precisamos, e é um dever da universidade, né, fazer isso. E nesse ponto, eu acho que esse trabalho que você levanta, dos podcasts, da divulgação científica, ele vai ter uma importância igual ou talvez maior do que a ciência que se faz dentro da universidade propriamente dita. Isso, acho que você pontuou bem. Temos aí umas direções importantes para a gente caminhar, tentando reconstruir, né, esse papel que o cientista tem de grande importância. Por um outro lado, também as pessoas devem ter, muitas delas que pensam, né, de como que os cientistas trabalharam durante a pandemia, no desenvolvimento das vacinas que foram rápidas, a aplicação na sociedade, né, muita gente conseguiu ter acesso à vacina. Claro que o Brasil ficou mais para trás, mas de maneira geral, a gente pode considerar que foi todo um processo rápido também. Antônio, vamos falar agora do segundo grupo, né, que você também veio trabalhando dentro da sua pesquisa, que foi os estudos com o Zika vírus, que para a nossa região foi de grande importância qualquer tipo de estudo e qualquer desenvolvimento que é feito, porque a gente foi uma das regiões do Brasil mais atingidas pela ação do Zika, levando inclusive aos casos, né, bem frequentes de microcefalia. Então, como foram os trabalhos, o que é que vocês desenvolveram em relação ao Zika vírus? Bom, como eu te falei, nós iniciamos todos os nossos trabalhos dentro de uma plataforma voltada para o HPV, né? Inclusive, as vacinas, né, que nós estávamos trabalhando, e estamos trabalhando ainda, visam bem o foco terapêutico do câncer de colo de útero. Mas essa plataforma, ela é uma plataforma que permite uma flexibilidade, ela permite ser adaptada para outras situações, né? Dentre elas, foi essa surgida em 2016 com o Zika vírus, né? Então, o Zika vírus, diferente na situação do HPV, o foco não era uma vacina terapêutica. O foco, sim, era uma vacina profilática, para prevenir a infecção pelo vírus do Zika. E, nesse sentido, nós aproveitamos o que a gente tinha, né, da nossa plataforma, que naquela época já estava utilizando leveduras, né, como uma via de levar o antígeno vacinal para o indivíduo, ou seja, para ser um processo de vacinação, e nós adaptamos esse sistema para o Zika vírus, né? E nesse ponto a FACEP foi muito importante, porque ela criou um edital na época, um edital emergencial, no qual ela propôs um valor a ser financiado, e com isso nós concorremos a esse edital, conseguimos vencer esse edital, e com isso tivemos recursos para trabalhar dentro do contexto do Zika vírus, né? Nós conseguimos desenvolver uma estratégia vacinal dentro deste contexto,
e conseguimos avaliá-la de uma forma preliminar em estudos in vitro e também em animais, né? Mostrando que ela tem realmente uma possibilidade real para ser uma vacina candidata, né? Esse trabalho foi publicado recentemente, agora em 2020, 2021, né? E foi o trabalho até que envolveu o doutorado de Ana Jéssica, que hoje ela é uma pós-doc dentro do nosso laboratório, né? E que teve essa, vamos dizer assim, essa contribuição, mostrando não só que aqui em Pernambuco nós temos condições para fazer o desenvolvimento de estratégias vacinais, bem como nós mostramos que isso pode ser adaptado para diferentes, vamos dizer, enfrentamentos. Inicialmente foi uma terapêutica para o HPV, que está agora em caminho, né, com o nosso colaborador lá da Itália, o professor Aldo Venuti, e adaptada para o Zika vírus, dentro de um contexto importante na nossa região, né, que nós mostramos que também a plataforma é viável e que funciona. Ótimo. Com relação a essa questão das estratégias vacinais, você considera que a situação de emergência que a gente entrou por conta da Covid acabou atrapalhando alguns estudos do Zika vírus, ou isso não teve um impacto? Não, teve, com certeza teve, por um simples detalhe, né? Todos os insumos que nós trabalhamos são importados, vai 90% deles, né? E, consequentemente, com a pandemia, houve um redirecionamento mundial, não foi do Brasil, foi mundial. Todos os laboratórios que tinham alguma condição de contribuir redirecionaram seus esforços, sejam para estudar a biologia do vírus, seja para estudar estratégias de tratamento e estratégias de vacinação, profilaxia, né? Consequentemente, esses insumos quase que sumiram do mercado. E os que existiam, não tinha muita lógica você querer trabalhar no momento de pandemia pensando no Zika vírus, né? Então, seria até uma situação complexa para você justificar. Então, o nosso laboratório, ele redirecionou os seus esforços, nós praticamente paramos os trabalhos com vacinas de HPV e vacinas do Zika, e transferimos todos os recursos que nós já tínhamos no laboratório, bem como o financiamento que nós tínhamos, para tentar dar uma cobertura dentro da situação do SARS-CoV-2, né? Nesse momento aí foi muito importante também, porque houve um entendimento também nesse sentido dos órgãos de fomento, em que eles permitiram muitas vezes o redirecionamento de algumas verbas que eram direcionadas a um determinado foco no edital, para que fosse redirecionado para, por exemplo, SARS-CoV-2. E a própria universidade, né, a UFPE, ela criou algumas situações onde houve um repasse do governo federal para as universidades de algum recurso para o enfrentamento da Covid, e a universidade fez um edital dentro deste contexto, o que propiciou também que o nosso laboratório participasse e obtivesse mais alguns recursos, e com isso nós montamos um caminho para desenvolver uma estratégia vacinal dentro do contexto da Covid. Mas, como você perguntou, sem dúvida nenhuma, não só nós, mas outros, tivemos que, vamos dizer assim, não vou dizer que é um prejuízo, porque prejuízo seria se a gente deixasse de fazer o que tinha sido proposto e não fizesse nada. Mas não, foi uma necessidade, então foi um redirecionamento, né? E hoje nós estamos retornando com as atividades voltadas tanto ao HPV e também ao Zika. Ótimo. Então, Antônio, agora eu quero entender um pouco como foi, né? Você já começou a falar um pouco de como foi a atuação de vocês frente à Covid, mas tem uma questão de vacina, né? Que vocês estão encontrando uma estratégia diferente para desenvolver das principais vacinas que já estão aí utilizadas
pela população no mundo todo, mas vocês também estão com outras estratégias. Então, você pode falar um pouco de como que é isso aí? Bom, a nossa estratégia de trabalho, como eu disse, ela é diferente dos outros, porque nós não mudamos a nossa plataforma, nós estamos tentando adaptar a nossa plataforma às diferentes dificuldades, né, e necessidades. No caso, por exemplo, do SARS-CoV, ele teve duas vacinas, ou duas estratégias vacinais que foram muito bem aceitas no início, que foi, primeiramente, a do vírus morto atenuado, né, que é o caso da Coronavac, né? E a outra foi a estratégia que veio com a AstraZeneca, que é de um vírus carreando, né, o antígeno vacinal, que no caso é um adenovírus que carrega, né, a informação genética de uma proteína do SARS-CoV e com isso imuniza. Nesse meio do caminho surgiu uma terceira plataforma extremamente nova e que foi validada dentro do contexto da pandemia, que é a plataforma com vacinas de RNA, que era algo que não é novo, né? Não é uma coisa nova, tem pelo menos 10 anos de estudo, mas ela nunca foi aceita, na verdade, como um potencial real para o desenvolvimento de uma plataforma de vacinação, né? E a pandemia mostrou claramente o oposto. Nós temos hoje duas vacinas, uma da Moderna, uma da Pfizer, né, que é com a BioNTech, que são vacinas de RNA altamente eficazes e que abrem uma possibilidade imensa, né, de desenvolvimento futuro. Mas nesse caminho, nós nos intrometemos, vamos dizer assim, com uma outra ideia, que é a utilização da levedura como um sistema de entrega para vacinas de DNA e RNA, que vai diferir um pouco dessa plataforma da Pfizer ou mesmo da Janssen Moderna, que é que elas utilizam uma espécie de vesícula lipídica no qual a vacina fica ali dentro e ela é entregue assim para o organismo. No nosso caso, a ideia é utilizar a levedura como um sistema de entrega. E por que a levedura? Porque ela é capaz de potencializar uma resposta imunológica, né? Ela funciona na imunologia, a gente chama de adjuvante, né? Ela ajuda a vacina que você está inserindo no organismo a ela surtir efeito, a ela propiciar aquele efeito que você deseja, né? E com isso, nós imaginamos que abrimos um caminho também para uma outra via de imunização, que é a via oral, que realmente seria uma via extremamente interessante se for atingidos os objetivos que nós imaginamos, porque ela minimiza muito o fato do processo de vacinação, né? Quem já foi tomar vacina, né, mesmo na pandemia, vai sempre com aquele meio receio se vai doer, não vai doer, porque vai com agulha, então tem uma que dói, a outra que dói menos, e assim vai, né? Se você tem uma situação de um processo de vacinação no qual você não precisa se preocupar com isso, você obviamente tem uma adesão maior à vacina. E o que eu quero dizer com isso? As vacinas em geral não são uma dose só, né? Então, se você vai tomar uma vacina e dói, principalmente criança, é difícil, às vezes, você convencer a criança forte, já não quer tomar vacina e tudo. E mesmo nós, adultos, muitos não são muito afins da agulha e, se puderem evitar, vão evitar, né? Então, se você tem um processo de vacinação que minimiza esse tipo de situação, obviamente, você aumenta a adesão ao processo. Então, esse também era uma de nossas ideias, né? Propiciar uma estratégia de vacinação diferente, propiciar o desenvolvimento dessas estratégias aqui em Pernambuco, né? Então, volto a dizer, nós somos um dos poucos grupos aqui na região que trabalha especificamente com o desenvolvimento de estratégias vacinais. E eu sou muito feliz com isso, porque eu vejo dentro da Universidade Federal hoje um crescimento do interesse
de se fazer coisas dentro deste contexto. E isso mostra uma evolução muito grande também do potencial que a gente tem para fazer coisas que antes a gente acreditava que, não, aqui não é possível, tem que fazer em outro lugar, tem que fazer fora do Brasil. Não. O Brasil tem competência técnica, tem competência científica, e hoje em dia eu posso dizer que dentro dessas áreas também estamos tendo competência com infraestrutura. Então nós podemos fazer parceria sim e desenvolver coisas nesse nível. Ótimo, e fica bem claro, né, como que esse processo todo se desencadeou e que é importante, né, que é da gente ter isso localmente, né, sendo representado aqui na nossa região. Antônio, você pode também falar um pouco em que estágio está o desenvolvimento dessa forma de estratégia vacinal? Posso, eu vou dar um parâmetro um pouco mais amplo, se você me permite. Nós temos hoje, dentro do contexto do SARS-CoV, uma fase piloto preliminar já executada. E nós estamos indo agora para uma segunda fase, né, no qual a gente vai inserir agora as vacinas carreadas pela levedura, né, para a gente ver exatamente o seu efeito. Esses ensaios estão previstos para serem feitos agora, provavelmente, entre final de janeiro e início de fevereiro, né? Porque demanda fazer solicitação dos animais, um monte de processo, e como a gente está perto do fim do ano, isso às vezes não dá a velocidade que a gente gostaria. Mas a gente imagina que nesse período, mais ou menos em fevereiro, a gente está iniciando esse estudo, e com os resultados deles obtidos em mais ou menos final de abril, nós deveremos ter a oportunidade de entrar com um estudo piloto de pré-clínico com a possibilidade do uso do NB3, e aí podemos fazer uma infecção de desafio, ou seja, utilizar animais que vão ser vacinados e depois vão ser desafiados com o vírus SARS-CoV-2, né, para a gente ver realmente o efeito real dessas vacinas, né? E, nesse meio tempo, nós já estamos também trabalhando com o professor Aldo Venuti, que deve chegar ao Brasil agora, início de dezembro, para passar uns dias aqui com a gente, no qual a gente tem um trabalho em colaboração muito forte já há quase 10 anos, né? E esse trabalho tem o foco no HPV e de um projeto em colaboração que é o CONFAP-MAERS, que envolve a FACEP e o órgão de fomento italiano, num projeto de colaboração internacional para vacinas de baixo custo relacionados à influenza, Zika e HPV, né? E nós tivemos um convite e participamos agora, recentemente, essa semana, de um workshop com a Fiesp em São Paulo, para os empresários, né, para apresentar o nosso projeto, né, no intuito, óbvio, né, de ver financiamento empresarial dentro do contexto. Porque nessa questão das vacinas terapêuticas, nós já estamos num estágio mais avançado, né, de testes, e com chances reais de, nos próximos 2, 3 anos, termos algo como uma vacina candidata terapêutica para o tratamento do câncer de colo de útero. Ah, ótimo, esclareceu bem mais coisas assim sobre como que estão as etapas. E uma coisa importante, né, Antônio, a gente lembrar para toda a nossa população que o desenvolvimento de uma vacina não é uma coisa do dia para a noite, requer etapas nesse processo. Na visão de muitos, é uma etapa demorada, mas é porque ela tem que cumprir todos os protocolos, e que isso, inclusive, até faz com que haja, né, um respaldo muito bom do funcionamento e da eficácia, né, que essas vacinas podem ter no nosso organismo. Então, é excelente aí a gente entender que já está adiantando algumas etapas, e em breve vocês já podem estar entrando aí, né, com o ensaio pré-clínico, que é uma etapa já bem próxima, né, da gente ter a validação dessa vacina. Que ótimo, viu? A gente vai acompanhar aqui com vocês e saber quando tiver resultados aí positivos, a gente quer saber também. Perfeito, com certeza. Nós estamos, na realidade, bastante empolgados, né? Porque
várias coisas aconteceram nesse período da pandemia que foi muito triste, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um momento em que se demonstrou claramente a importância da ciência. E, muito importante também, a importância da ciência brasileira. Então, não só o nosso grupo, mas vários grupos no Brasil se esforçaram e chegaram a resultados interessantes numa situação de baixo fomento, numa situação de dificuldades homéricas em relação à obtenção de reagentes, e nós conseguimos mostrar que a ciência brasileira é uma ciência capacitada, é uma ciência competente e que nós temos condições de dar retorno à sociedade desde que sejamos estimulados a isso e, obviamente, tenhamos as condições para fazer isso. Antônio, eu vi também que assim vocês têm o desenvolvimento de uma outra, digamos assim, não é bem uma outra linha, mas uma complementação na estratégia de vacinas, que é a utilização de proteínas heterólogas. Você pode falar um pouco para a gente o que são essas proteínas e quais seriam as principais aplicações delas? O nosso grupo, dentro deste contexto, ele se especializou, por necessidade, dentro do contexto de desenvolvimento de vacinas, a produzir, muitas vezes, algumas proteínas de interesse, seja para vacinação, seja mesmo para diagnóstico, né? E nós acabamos tendo o desenvolvimento de uma competência muito forte dentro da parte de expressão de proteínas heterólogas em diferentes sistemas. Então, nós trabalhamos com produção de proteínas em bactérias, produção de proteínas em leveduras, produção de proteínas em células de mamífero e produção de proteínas em uma célula interessante, que é a célula de um parasita, né, que é a Leishmania tarantula. Então, esses sistemas todos, o laboratório tem competência para o desenvolvimento dessas proteínas e elas têm uma aplicação muito grande, porque elas podem ser utilizadas para o desenvolvimento de estratégias vacinais, na qual a própria proteína é vamos dizer, entre aspas, a vacina, e também pode ser utilizada para o desenvolvimento de kits diagnósticos, nos quais são necessárias proteínas para identificação, por exemplo, de anticorpos contra aquele antígeno. Então, você produzindo essas proteínas em laboratório, você pode fornecê-las, né? Existe um trabalho muito bonito da professora Ana Benco em relação a peptídeos antimicrobianos, né, que podem, a partir da sua identificação, também serem produzidos de forma heteróloga por sistemas, sejam bacterianos ou de células de mamífero, né? E que isso, obviamente, tem um impacto muito importante dentro do contexto de volume de produção e custo, né? Você produz bastante, você pode baratear o custo, né? Então, isso pode facilitar a chegada de muitas coisas que são baseadas, né, nessa situação de obtenção de um peptídeo, obtenção de uma proteína específica, utilizando sistemas heterólogos de expressão. Isso. Antônio, você é uma pessoa muito atuante, né, na pós-graduação, já teve orientação de vários alunos de mestrado, de doutorado, atualmente ainda tem vários aí. Como que você vê, né, o nosso cenário atual da pós-graduação, e também queria que você falasse um pouco, né, de como que você também se vê atuando, né, dentro acho que você está em mais de um programa de pós-graduação, então como é que você se vê atuante em mais de um? Com certeza é uma coisa bem difícil de lidar. Olha, inicialmente eu posso dizer que agora eu estou me sentindo um pouco mais reconfortado com a possibilidade do que vai acontecer no futuro com a pós-graduação, né? Porque, infelizmente, a gente passou um período em que os gestores que estavam à frente tinham uma certa dificuldade, eu imagino, para entender o que era a pós-graduação no Brasil, e isso, infelizmente, teve um impacto um pouco complexo dentro do que era a pós-graduação e do que ela passou a significar naquele período. Hoje, a gente tem a esperança muito grande que isso mude, né? Mude para melhor, volte ao que era, para que a gente possa realmente continuar evoluindo. O Brasil depende da pós-graduação no seguinte sentido:
A ciência brasileira ela é calcada na pós-graduação. Os institutos de pesquisa e mesmo as universidades, né, melhor dizendo, as universidades e mesmo os institutos de pesquisa, eles têm uma dependência muito grande da pós-graduação. Por quê? Porque nós não temos um staff técnico, nós não temos técnicos de suporte para desenvolvimento de pesquisa nos laboratórios das universidades. Essa pesquisa ela é executada pela pós-graduação. São os pós-graduandos que fazem a pesquisa brasileira avançar. Tudo, posso dizer com muita tranquilidade, que 95% do que foi obtido de resultados durante a pandemia, com as vacinas e tudo mais, foi obtido a partir do esforço da pós-graduação. Foram os pós-graduandos que estavam à frente na bancada executando, né? Isso não é porque, vamos dizer, que os pesquisadores, né, os professores, eles não queiram fazer nada, é simplesmente por uma questão de atribuição de tarefas, né? O professor não tem condições de estar o tempo necessário na bancada para que a pesquisa realmente ande. Consequentemente, você depende dos pós-graduandos, né? Então, fazendo esse adendo que a pós-graduação é muito importante, eu posso dizer com muita tranquilidade que tudo que o Lente produziu nesse período, desde que eu cheguei aqui até agora, é fruto oriundo 100% dos alunos que passaram e estão aqui. E esse esforço destes alunos, ele é recompensado não só no mérito da titulação que eles têm e dos artigos que eles produzem, mas eu acho que mais importante disso é na satisfação pessoal deles terem sentido que contribuíram realmente com alguma coisa para o laboratório, para a sociedade, e podem falar com tranquilidade, né, e com aquela paz de espírito que eles, se foram financiados por uma bolsa, eles fizeram o serviço que era esperado pela bolsa que eles receberam. E aqueles que não tiveram a bolsa e fizeram o serviço, também se sentem recompensados por saberem que são competentes para executarem os seus trabalhos, se estabelecerem profissionalmente. Para o orientador, que no meu caso transita em diferentes programas, né? Eu estou em 3 programas de pós-graduação propriamente ditos, né? Eu posso dizer que é um esforço grande, porque participar de um programa de pós-graduação, pelo menos na minha visão e na maneira como eu tento, não é simplesmente participar com os alunos na orientação. É você discutir caminhos para aquele programa, é você participar dos debates internos sobre aquele programa, é você tentar ajudar administrativamente, dentro do que é possível, né, aquele programa, né? E isso é um esforço contínuo, porque você não deixa de ser professor da graduação para ser professor da pós-graduação, ou para ser orientador da pós-graduação, né? Você trabalha nos 2 pilares ao mesmo tempo, né? E isso é realmente um esforço grande, mas é extremamente gratificante. Porque, embora eu goste muito de dar aula na graduação, eu me sinto muito bem com os alunos, gosto muito de perceber a evolução dos alunos, e você percebe isso muito na graduação. A pós-graduação, você tem uma chance maior de interferir na vida do indivíduo, porque é um número menor de pessoas, você está trabalhando muito proximamente dessa pessoa, então você tem um impacto que não é só científico, você tem um impacto da maneira de ser, do como que você age para com eles, de como que você trata as diferentes situações que ocorrem durante o processo, que eu sempre brinco, são 5 minutos de alegria para diversos dias de dificuldades, né? Então, as pessoas, elas aprendem a lidar com isso e se espelhando muitas vezes na maneira como você lida com elas. E eu acho que isso tem uma importância muito grande no futuro dessas pessoas. Então, eu enxergo esse envolvimento com a pós-graduação nesse sentido. Me sinto muito gratificado, né? E, ao mesmo tempo, sei da responsabilidade que isso tem.
Exatamente, né? Então, toda esse recurso humano que pós-graduação e também a gente tem também na graduação com os estudantes de IC, né, que estão começando a trilhar essa sua caminhada, que você também tem vários alunos de IC, então como que isso é importante e como que nos sustenta, né, em termos não só da produção final, em termos de quantos artigos, quantos resumos, mas de toda a construção, né, que a gente tem neles do desenvolvimento do ser cientista dentro deles. Com certeza é uma trajetória que só quem orienta sabe muito bem o papel que isso tem. Então, também parabenizo aí você por estar conduzindo o grupo, que não é fácil, né, por toda a situação que a gente vem atravessando, todas as dificuldades, por tudo. E aí, Antônia, assim, você já tocou em dois, né, dos três elementos que normalmente nos mantêm como professores universitários, que foi o ensino e a pesquisa. E aí eu vi que recentemente vocês estão envolvidos em projetos de extensão, acho, não sei se no passado o laboratório já tinha outros, mas até vocês tiveram uma aprovação recente, parabenizo, né, isso é uma coisa maravilhosa para o nosso departamento, cada vez mais os professores estarem envolvidos com as atividades de extensão, e aí eu queria saber um pouco sobre o que é esse projeto, o que é que vocês estão aí desenvolvendo. Esse é o projeto HPV em Foco, né? E esse projeto eu posso dizer com certeza que o maior mérito para esse projeto existir se chama Ana Jéssica Duarte Silva. Ela que comprou, junto com Larissa, né, Larissa de Macedo, estruturar, né, essa questão da divulgação, do esclarecimento, né, do que é o HPV, do que é essa infecção, do que é o câncer de colo de útero, de como que pode ser a prevenção, de como que a universidade pode trabalhar próximo, né, porque nós temos aqui, por exemplo, no Laboratório Central, via o professor Jacinto, né, um serviço que faz esse exame do trato genital, né, para pessoas carentes. Então, elas criaram esse contexto e apresentaram. Eu falei, olha, eu posso ajudar um pouquinho, mas o meu pouquinho é bem pouquinho, porque a minha cabeça, as minhas coisas, eu estou realmente muito assoberbado e aquele meu receio de sempre. Quando você começa a querer fazer demais, você faz muito, mas a qualidade nem sempre é a mesma. E eu tenho muito medo disso. Então, quando eu conversei isso daí com elas, eu falei, olha, façam se vocês acharem que dá conta, porque não dá para a gente fazer meia, né? Vão fazer bem a pesquisa, não vão fazer bem a extensão. Não dá. Tem que fazer bem os dois ou faz aquilo que dá para fazer, e bem feito. Não, vamos fazer. E elas realmente montaram um trabalho muito bonito, que envolve as escolas, envolve a universidade como um todo. Então, elas estão passando por diferentes centros, fazendo uma abordagem com os alunos, esclarecendo, né, sobre o que é o HPV, como que ele ocorre o contágio, como é que você pode se prevenir, quais são as medidas, né, esclarecendo bem a questão da vacina, né, deixando mais claro essa condição. E o que a gente percebe é que o grau de desinformação dentro da universidade é enorme, mesmo dentro do Centro de Ciências Biológicas ou Centro de Biociências hoje, que era de se esperar que não fosse tanto, mas é. Então isso mostra a importância desse tipo de trabalho, que às vezes a gente acredita que não é necessário porque, não, todo mundo já sabe, tá? Isso aí tá todo mundo batido, não precisa falar não. Não, precisa, e muito. Falta muita informação. Então, este trabalho, ele iniciou-se esse ano, né? E a gente pretende mantê-lo, né? Porque a gente viu o grau da importância que ele tem. E ele envolve praticamente todo mundo aqui do grupo. Então, as pessoas se subdividiram em tempos. Então, a gente tem o pessoal indo para escolas aqui na periferia, em Paulista, viajando e fazendo esse tour de esclarecimento sobre o que é o HPV, o que é a relação dele com o câncer,
como que você pode se prevenir, o que é a vacina, como que a vacina age, todo esse contexto. Ótimo, Antônio. E, assim, vou até reforçar um pouquinho que uma entrevistada que a gente teve aqui, a professora Patrícia Tiago, ela falou o seguinte: nada mais interessante do que você está fazendo a extensão, mas tem a correlação com tua linha de pesquisa, então a pesquisa está ali presente também, tanto para você e para os estudantes. Então, você já está dando uma excelente contribuição dentro também do projeto. Antônio, a gente vai agora arrumando para a parte final aqui da nossa conversa, né, com você, e assim, deixar aqui um espaço aberto para alguma conclusão que você queira, alguma informação importante que a gente por acaso não abordou, e se você tiver contatos do teu grupo, da rede do trabalho do laboratório, fica aqui um espaço para você divulgar com a gente. Pronto. Bom, primeiramente, gostaria muito de agradecer o espaço que foi dado para a gente poder falar um pouquinho do laboratório, de como que ele se estruturou e do que a gente faz aqui, na verdade, né? O que nós estamos agora numa torcida muito grande é para que saia, obviamente, algum dos editais que nós nos propomos, né, e submetemos, que eles sejam aprovados para que a gente possa manter, né, o financiamento da pesquisa, né, que infelizmente, né, a gente sofreu demais nesse período todo, né, todos nós, não fomos somente o meu grupo, todos os grupos sofreram, né, nós tivemos muito pouco financiamento nesse período. Então, nesse final de ano aqui, nós tivemos a abertura de alguns editais que muita gente concorreu, nós também, e estamos aqui na torcida. Do ponto de vista do que o laboratório tem a oferecer, eu acho que o importante é abrir à comunidade. Nós estamos sempre abertos a receber os alunos, para que eles conheçam as atividades do laboratório, para que eles possam ter uma ideia, até mesmo, se esse é um caminho de interesse para eles, né? E dentro das nossas possibilidades, porque aí também existe, a gente esbarra no espaço físico, né? Não dá para empilhar aluno, né? Então a gente sempre deixa aberto, mas sempre tendo a possibilidade, nós recebemos alunos, em especial os alunos de iniciação científica, porque como você frisou bem, eu acho que é bom reforçar, é o aluno de iniciação científica que vai ser o doutorando e o pós-doc de amanhã. Então, é muito importante que se abra espaço para a iniciação científica, para que eles possam usufruir e aprender e decidir. Porque nesse momento da vida deles, eles têm que ter o direito de entrar no laboratório, ficar um tempo ali, e se não gostar, sair e ir para outro. Porque é um momento de descoberta. Né? Quem entra na área de biológicas ou na área de biomédicas é muito amplo, você tem muita coisa diferente. Então é muito difícil você acertar de primeira para onde você vai. Então é muito importante ter oportunidades. Né? E essas oportunidades, eu acho que nós, como responsáveis por laboratórios, é nossa obrigação fazer o máximo que for possível para que essas oportunidades sejam oferecidas. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. E nesse contexto, eu posso deixar o nosso Instagram, que é @lente_UFPE, tudo minúsculo, @lente_UFPE, tudo minúsculo. Né? Vocês podem, entrando pelo Instagram, ver várias atividades, ver quem são os alunos de iniciação científica, quem são os alunos de doutorado, está lá, o que cada um está fazendo, seus projetos, as atividades que o grupo faz, né, do laboratório. Né? E quem tiver interesse de saber alguma coisa a mais sobre o HPV em Foco, né, aí tem também o @HPV em Foco, tudo junto, minúsculo, pode acessar, vai ver as atividades de extensão do grupo. E o laboratório tem um e-mail, quem tiver interesse, entrar em contato, questionar, perguntar alguma coisa, é lente, tudo minúsculo, .ufpe, minúsculo, @gmail.com. Então, quem quiser entrar em contato, né, vai falar comigo, ou vai falar com a Ana Jéssica, sem problema nenhum. Né? O que a gente puder ajudar a esclarecer, a gente faz. Que ótimo, Antônio. Então,
Vou aqui agradecendo imensamente, né, por esse tempo de conversa aqui com a gente. Eu aprendi muito sobre muita coisa que o laboratório faz e até mais alguns detalhes sobre as vacinas, essas estratégias que vocês têm. Tá? Desejo muita continuidade ao laboratório, que ele possa cada vez mais também produzir, compondo, né, o nosso departamento de genética. Hoje eu já digo que nem importa mais o espaço físico que a gente esteja, se a gente está junto, se a gente está separado, se a gente está em outro prédio, se está em outro centro, mas assim que tudo isso, né, possa reunir esse departamento com várias temáticas diferentes que a gente tem, várias linhas diferentes de pesquisadores, e parabenizando aí o seu grupo e desejando aí essa continuidade para você, tá certo? Isso, muito obrigado, eu agradeço o espaço. Espero que você faça vários e vários outros podcasts, que isso é extraordinário e muito importante. Que é uma coisa que eu não sei, eu não comentei, mas isso é um sentimento que eu tenho desde que eu entrei aqui na universidade. A gente se conhece pouco. A gente não sabe o que o colega do lado às vezes está fazendo. Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente crie um corpo de união e possa crescer juntos. Isso. Bom, então, caros ouvintes, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio e vocês já sabem, né? Podem ouvir eles quantas vezes vocês quiserem e até o próximo episódio. Obrigada.